Olá pessoal, vamos lá para a nossa última aula do PET 6 de Física do segundo ano, a aula referente às semanas 3 e 4. Lembrando que o PET, todos os PETs, né, volumes antigos, em todas as versões, aqui os volumes antigos, 5, 4, tá tudo aqui. Aqui tá todas as versões, ensino médio, integral, regular, regular noturno, tal, tá tudo aqui. Até o plano de estrutura dos 300 anos de Minas Gerais, né, o PET comemorativo tá aqui também, tá certo? Nesse site, estudeemcasa.educacam.mg.gov.br, você pode baixar aí. Outro aviso sobre sobre as resoluções dos PETs, você baixa elas num arquivo PDF, todas as resoluções comentadas dos patches de 1 ao 5 estão aí na descrição do nosso vídeo, aí embaixo na descrição, você consegue baixar todas as resoluções do volume 1 ao 5 do patch de física, tá? Então vamos lá, essa semana a gente vai falar sobre o que? Dilatação térmica. Lembrando que semana passada, né, até as 2 semanas passadas, a gente falou sobre temperatura e escalas termométricas, tá? Então, vejam, assistam a aula passada, quem ainda não viu, e estude bem, porque a gente vai precisar entender o que se trata a temperatura, né? Para poder fazer a aula de hoje, né? A nossa aula de hoje. Então vamos lá, olha só. Vamos começar sobre a dilatação dos sólidos. Mas aqui já começa, o capítulo começa com a dilatação térmica dos sólidos. Mas antes de falar especificamente dos sólidos, vamos falar sobre matéria geral, tá? Olha só, aqui a gente tem um aqui um objeto aqui sólido feito de 27 átomos, por exemplo, né? Mas, né, poderia ser mais. Esses átomos, olha só, repare que eles têm uma agitação inicial, né? Porque eles estão numa temperatura que não é o zero absoluto, né? Uma temperatura um pouco mais alta. E aí eles têm uma certa vibração, né? Eles se movem. Então, quando eles se movem, cada átomo desse precisa ocupar um espaço que é maior do que o tamanho dele próprio, porque ele está, né, agitado. Quando eu esquento esses objetos, esses átomos precisam ocupar mais espaço ainda, né? E se eu esquentar eles muito, eles vão ocupar mais espaço. E repare que o sólido como um todo aumentou o espaço que ele ocupa como um todo. Tá certo? Então é isso aí, disso aí que se trata a dilatação térmica. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui a gente também tem um objeto, uma certa quantidade de um material ali, no caso está no estado sólido, porque está numa temperatura muito baixa. E as partículas estão ali com uma certa vibraçãozinha, mas estão ali. Se eu começar a aquecer, olha, começando a aquecer, a agitação vai aumentando e o sólido vai precisar ocupar mais espaço. Então ele está ocupando mais espaço. Aí se continuar aquecendo, as partículas se desprendem, né? E algumas viram gás ou líquido. Elas não ficam mais assim ligadas entre elas e ocupam mais espaços ainda, né? Se a gente abaixar aqui, a gente vai estar diminuindo o espaço que elas têm para ocupar, então a gente vai estar aumentando a pressão. Quanto mais a gente aquece, vamos ver aqui. Quanto mais a gente aquece, mais a gente aumenta a pressão. E se a gente resfriar, a gente vai estar diminuindo essa pressão até voltar ao estado sólido, né?
Ali elas... Aí quando volta ao estado sólido, volta a ocupar aquele mesmo espaço de antes, só que agora num formato diferente. Beleza? Aqui a gente pode ver também a mesma situação, só que com uma representação um pouquinho diferente. Olha, tem ali as partículas de um gás, elas estão com uma agitação pequena, estão ali se movendo devagarzinho. Se eu aquecer, se a gente aquecer, elas vão começar a se agitar mais, né? Elas vão começar a se agitar mais. O que vai acontecer? Elas tenderiam a ocupar mais espaço, mas como elas estão confinadas, né, num ambiente fechado, elas vão colidindo com as paredes, mas as paredes não dilatam, não são empurradas. Então o que vai acontecer? A gente pode ver aqui que a pressão está subindo. À medida que elas se agitam, a temperatura vai subindo e a pressão também vai subindo. A temperatura vai subindo, a pressão também vai subindo. E elas ficam mais agitadas. A gente consegue ver que elas ficam... Se a gente aumentar o volume que elas têm para ocupar, a pressão cai. Tá vendo? A pressão está 85 ali, 85,7, 57,2. Tá vendo? Mesmo estando na mesma temperatura. Se a gente resfria elas, a pressão vai caindo e a agitação delas também vai diminuindo. Isso aqui a gente está vendo acontecer num sólido, num gás, mas isso também acontece num sólido, só que num sólido é um pouquinho diferente, porque no sólido as partículas elas apenas vibram no mesmo lugar, elas não saem por aí, né, fazendo para colidir onde elas quiserem. Então o sólido ele vai dilatar, né, e não vai ter tanta diferença na pressão, ele vai ter na dilatação dele. Bem, beleza? Então vamos lá, ó. Só que aí vamos falar da dilatação linear e do coeficiente de dilatação linear. A dilatação linear aqui a gente tem uma formulinha, como que a gente chega nessa formulinha aqui? E o coeficiente de dilatação linear é esse número que tem nessa fórmula, esse alfa aqui. O que que ele representa? Vamos lá, ó. Aqui a gente tem o seguinte, imagina que você tem essa barra metálica aqui, você esquenta ela, ela vai chegar nesse, ele vai dilatar desse tamanho, é ΔL, beleza? Quer ver? Tem até uma animaçãozinha aqui. Você tem uma barra aqui metálica de um certo comprimento Li inicial, você começa a esquentar, ela vai dilatando, 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 até estabilizar a temperatura e estabiliza o tamanho também. Chegar no comprimento LF, né? Comprimento final. Isso aqui é o ΔL. Esse ΔL ele vai ser proporcional ao L0, porque se eu tiver uma barra grande, imagina que eu tenho essa barra aqui, dilatou ΔL. Se eu tiver essa outra barra aqui menorzinha, ela vai dilatar um outro ΔL menorzinho. Então, o ΔL é proporcional ao comprimento inicial. E ele depende também dos materiais. Tem material que dilata mais, tem material que dilata menos, né? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui, por exemplo, o chumbo, ele dilata, esse índice de coeficiente de dilatação é 27 vezes 10 a menos 6. Já o vidro é 3 vezes 10 a menos 6, ou seja, o chumbo ele dilata muito mais fácil do que o vidro. O vidro você tem que esquentar ele muito para ele ter uma dilatação considerável. O chumbo não, qualquer tantinho que você esquenta ele já cresce de tamanho ali consideravelmente.
Tem o zinco, alumínio, prata, cobre, ouro, todos os metais têm um índice de dilatação próprio. Aqui a gente tem alguns exemplos só, né? A gente pode ver, por exemplo, o chumbo, o zinco, o alumínio, a prata, o cobre, o ouro, o ferro, todos eles dilatam muito. Chega na platina já dilata menos. O vidro comum dilata menos ainda. O tungstênio, que é aquele material de que é feito o filamento de lâmpadas incandescentes, ele dilata bem pouco, tá vendo? Tem que ser um material que dilata pouco para a lâmpada não queimar. A lâmpada, né? Para ele não escangalhar, né? Quando liga a lâmpada. O vidro pirex, que é aquele vidro que vai no forno, né, que a gente coloca em assadeira e tudo, ele dilata menos ainda, porque tem que ser resistente ao fogo. Então a gente pode ver aqui alguns exemplos. Pode variar muito de um material para o outro. Então esse alfa aqui é, uma, é um número que depende do material, uma constante que depende do material. E o ΔT, que é a diferença de temperatura, né? Se a diferença de temperatura for grande, né, se você tirou do freezer e levou para o forno, eu tenho aqui um ΔT alto. Se a diferença de temperatura for pequena, né, deu uma você deu só um bafo ali em cima e aí deu uma esquentadinha, aí eu vou ter uma dilatação pequena, tá? Isso aí é o coeficiente de dilatação linear. E o L final vai ser o L0 mais o ΔL, certo? E aqui, ó, a gente pode ver que isso também acontece em áreas. E é interessante quando a gente pega um objeto desse aqui em áreas. Você pode ver o seguinte. Olha só, essa diferença aqui no comprimento é bem maior do que essa diferença aqui na largura. Por quê? Porque o comprimento inicial era maior que o comprimento na largura. O L0 do comprimento é maior do que o L0 da largura. Por isso que ele dilatou mais aqui do que aqui, tá? Aí, olha só que interessante. Imagina que a gente tem aqui, ó, uma variação de alguns graus. 1 grau, 2 graus, até uns 5, 9, 10 graus até. Então, a gente vai ter que o, o ΔL vai ser igual a L0 mais vezes o coeficiente de dilatação vezes um número baixo. Esse coeficiente de dilatação, a gente pode ver aqui nessa tabela que os números são muito baixos aqui, vezes 10 a menos 6, entendeu? Menos 6 significa assim, se o comprimento inicial estava em 1 metro, eu vou ter então que a dilatação, né, o ΔL, vai ser de menos que milímetros, né, vai ser de micrômetros. Se o comprimento inicial estava em quilômetros, eu tenho 1 quilômetro de material, o comprimento inicial vai ser centímetros, né? O ΔL vai ser centímetros. Então o índice de dilatação ele parece muito baixo, né? O ΔL parece muito baixo. Então assim, se eu tenho só essas pequenas diferenças, pequena dilatação, por que me preocupar? Aí agora a gente vai ver aqui um exemplo de por que se preocupar. Imagina o seguinte: você tem muitos quilômetros de ferrovia. Aí a ferrovia vai e dilata alguns centímetros. Se ela dilatou alguns centímetros, ela não coube mais dos trilhos e ela entortou toda. Como que esse trem aqui vai passar? Nesse trilho todo torto aqui, né? É um exemplo. Aqui, olha. O trilho foi instalado num dia frio, de inverno. Aí chegou no verão, ele esquentou, né? Ele precisou ocupar muito mais espaço. Como que ele fez para achar esse espaço? Se entortando. Para ele ficar mais comprido, se entortando. E aí, como que o trem passa agora? Tá certo? Então, assim, existem esses problemas aqui. Esses tipos de problema podem, por exemplo, também quando você está fazendo um viaduto. Se o viaduto fosse entortar,
Se o viaduto não tiver para onde se dilatar um dia quente, ele vai trincar, pode cair. E até também construções, né, domésticas. Quando você está colocando azulejo no banheiro, se você colocar os azulejos muito colados, não deixar aquele espaço aquele espaço do rejunte, ele vai trincar. Para esses trilhos aqui, qual que foi a solução? Agora, né, depois que começou a ter aqueles problemas ali nas ferrovias, depois eles começaram a inventar esse esquema aqui, ó. A cada tantos metros, né, de trilho, eles deixam um espacinho entre um trilho e o outro, entre uma barra e a outra. Bosta. Aí, quando no dia muito quente, essas barras aqui elas vão, né, se dilatar e elas vão se aproximar. Esse vãozinho entre uma barra e a outra vai ficar menor, apenas isso, mas ela vai continuar lá. Então, esse aqui que chama falha de dilatação é uma questão de segurança muito grande nas ferrovias, tá? Aqui, ó, a gente, certo? É um problema muito grande, tá? Uma outra coisa interessante também que a gente pode ver é o seguinte: imagina que você está dilatando um objeto oco, por exemplo, esse cilindro aqui. O que vai acontecer com esse furo dentro dele quando a gente esquentar? A gente pode até pensar assim, o furo vai diminuir, porque vai dilatar tanto para dentro quanto para fora. Só que na verdade não, o furo ele aumenta também. Por quê? Imagina aqui nessa situação, ó. Se você dilatar uma moeda, a moeda vai dilatar. Se essa moeda pertencia a se esse círculo pertencia a um quadrado, esse quadrado também vai dilatar. Então, se eu tiro um círculo depois do quadrado, o buraco vai estar maior, né? Isso aqui tá certo? Então, assim, eu vou ter que todas as dilatações são feitas proporcionalmente, né? O formato continua o mesmo, só muda o tamanho. Beleza, gente? Então, esse capítulo ele tem a gente tem 3 vídeos para a gente assistir que eu sugiro que vocês assistam para ajudar a entender melhor, né, esse capítulo, se tiver ficado alguma dúvida. Esse capítulo ele tem apenas 3 exercícios para a gente resolver, tá? Resolvam eles em casa. A gente vai resolver um deles, que é esse primeiro aqui. Mas antes de resolver esse capítulo, esse exercício, eu gostaria de trabalhar um pouquinho também essa aplicação aqui. Imagina aqui que eu tenho dois metais grudados um no outro, metal A e metal B, eles foram cortados do mesmo tamanho ali, grudados ali, soldados. Só que esse aqui, ó, vai acontecer isso aqui. Esse metal A, ele tem um índice de dilatação maior do que do metal B. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, o metal A, ele pode ser desses metais aqui de cima, né, chumbo, zinco, alumínio, por exemplo, alumínio muito bom. E o metal B ser um metal que está mais para baixo ali, tungstênio, platina, ferro, por exemplo. Eu faço uma laminazinha de alumínio, uma laminazinha de ferro, do mesmo tamanho, igualzinho, soldo elas. E aí, depois que elas soltam, aí eu esquento elas. Na hora que elas esquentam, o que acontece? O alumínio ele vai querer ficar bem maior do que o ferro. Como que eu resolvo isso se eles estão grudados? Eles vão começar a se encurvar, porque aí o metal ficar por fora vai ter um comprimento maior do que o que ficar por dentro. Então o alumínio vai ter um comprimento maior do que o ferro aqui. E aí a lâmina vai fazer uma curva. Para que isso é útil? Isso é útil, por exemplo, né, tem várias utilidades. Uma delas é desarmar circuitos elétricos. Quando você não quer que um circuito ele sobreaqueça, ele vai desarmar quando atingir uma certa temperatura. Por exemplo, no ferro elétrico, você vai lá, você não quer que o ferro elétrico fique
em uma temperatura de brasa, assim, né? Que sai queimando tudo que vê pela frente. Você quer que o ferro fique numa temperatura ideal para você passar a roupa. Então você ajusta lá para que ele tem uma parte do circuito dele que tem essa lâmina bimetálica. Até certa temperatura, essa lâmina faz a junção aqui de uma parte do circuito com a outra. Então está passando corrente elétrica ali normal. Se a temperatura subir demais, o metal B vai ficar bem maior do que o metal A, então vai desencostar dali, desliga o circuito, o ferro continua vai começar a esfriar. Na hora que ele esfria até uma certa temperatura também, ele volta, esquenta, encosta de novo, passa a corrente de novo. E aí o termostato vai funcionar assim, encostando e desencostando ali para manter aquela temperatura constante. Nem muito quente, nem muito frio. Isso acontece em vários circuitos, não apenas no ferro elétrico. O ferro elétrico é apenas um mais conhecido, aqui mais fácil da gente entender, né? Aqui também. Então vamos lá, gente, olha. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medidos em um dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então o comprimento inicial, tá? O primeiro exercício do capítulo. O comprimento inicial era 2.000 metros. E aí no dia que a temperatura estava 35 graus, a gente foi lá e mediu. 2.000 metros, certinho, confere. Aí se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura seja de 10 graus Celsius, essa nova medida indicará quanto, gente? Então vamos lá, 2.000 metros. A gente foi lá, pegamos aquela formulinha ali, o ΔL é igual a L0 mais alfa do cobre, ΔT. O L0 2.000, o alfa do cobre tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 5, 1,6 vezes 10 a menos 5. E o ΔT, temperatura final menos a inicial. Final é 10, inicial é 35. Isso vai dar menos 25, tá? Menos 25. Esse menos aqui significa o quê? Que eu tive um resfriamento do 35 por 10. Pode ser que esse 35 seja a temperatura lá na fábrica, por exemplo, né? Fábrica de fio. E esse 10 aqui seja lá na loja que o consumidor está comprando o fio, pode ser, né? No depósito, sei lá. Na loja de material elétrico, né? No ar-condicionado, pode ser. Ou então pode ser também que ele instalou isso numa residência de algum lugar que faz muito frio, né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso aqui foi lá onde é produzido cobre, na mina, né? Ou, sei lá, em algum estado do Nordeste, sei lá. E aí deu essa diferença de temperatura. 25 graus, só que é o menos, significa que teve resfriamento. Aí resolvendo essa continha aqui, ó, 2 vezes 1,6 vezes 25 vai dar 80. Esse 2.000 com esse 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 3. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, gente, é só os meus cálculos, tá? Você pode seguir outros passos diferentes, não tem problema, tá? O importante é isso aqui e disso aqui você conseguir chegar nisso. E aí menos 80 vezes 10 a menos 3 vai dar menos 0,8 metros. Então qual que é a resposta? A gente tem 0,8 metros a menos, tá? Por curiosidade, eu calculei também aqui o comprimento final. Ó. Eu tinha o L final vai ser o L0, 2.000 metros, mais ΔL. Só que esse ΔL é negativo, menos 0,8. Então, vai dar 1.999,2 metros, tá? Essa, a gente pode até pensar assim, aqui, ó. Esse comprimento aqui, ele é muito próximo
do comprimento inicial, 2.000 metros. Deu diferença? Eu preciso me preocupar com isso? Preciso. Por exemplo, se você instalou essa fiação muito esticada, né, muito firme ali, na hora que ela encolher, disso aí ela vai arrebentar, né, e vai soltar de onde estava, você vai parar de passar corrente. Então, não pode ser tão firme assim, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nos outros dois exercícios que temos aqui. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Espera cerca de 15 minutos. Aí, ó, gente, mesma coisa que antes. A gente vai ter um resfriamento, tá? Para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nesta situação com relação ao medido anteriormente será, e aí, gente, maior, menor ou mesmo. Lembrando que a gente teve um resfriamento. E, uma barra de ferro com coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine a dilatação sofrida pela barra e o comprimento final da barra. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente mediu a dilatação e depois o comprimento final. Aqui vai emitir a dilatação e o comprimento final. A gente tem o índice de dilatação, comprimento inicial e temperatura final inicial. Então a gente tem a mesma coisa. A gente tem o comprimento inicial, o índice e a temperatura final inicial. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer nessa 3. Só que não é de marcar, a gente vai dar o resultado. Então não tá difícil, né, gente? Então vamos lá. Quem entendeu o capítulo consegue fazer tranquilamente. Então, gente, é só isso por hoje. Da próxima aula a gente já vai estar no PET 7. Estudem, fiquem em casa o máximo que puderem, lavem bem as mãos, usem álcool em gel. Se precisar sair, vá de máscara, tá ok? E fiquem bem, cuidem de vocês mesmos e até a próxima aula.